Oi gente, eu sou a Gabriela Rai, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, eu sou a Medium Gabs no Instagram. Tô até com vergonha de fazer esse vídeo agora porque tem tanto tempo que me pediram pra fazer esse vídeo. E assim, me cobram, e você vai falar sobre a maternidade, você esqueceu? E eu não esqueci, eu só tava numa época, uma fase muito complicada mesmo pra gravar vídeo, muita coisa pra fazer e acabei adiando esse momento. Mas eu lembro da pergunta de vocês, eu tirei print e a gente vai falar sobre a maternidade. Gabriela, tem um problema se não quiser ser mãe? Eu sou obrigada a ser mãe? O aborto tem alguma consequência mesmo? Vamos falar sobre esse tema, maternidade? A primeira pergunta é se toda mulher veio pra ser mãe. Não, nem toda mulher ela veio pra ser mãe, no sentido de que quando vamos supor, eu, Gabriela, vim na Terra pra ser mãe de Larissa e Renata. Eu tenho um contrato com a Larissa e com a Renata, tenho um acordo espiritual com essas duas almas pra poder encarnar aqui no planeta Terra. Então tem mulheres que elas vencem esse planejamento encarnatório para ser a mãe, para ser mãe. Não é toda mulher que vem, porque essa encarnação você veio mulher, então você tem que ser mãe. Não. Tanto é que tem mulheres que nascem sem útero, por inúmeras outras questões espirituais também. Tem mulheres que não conseguem engravidar, isso tá ligado também espiritualmente quando a gente fala. Gente, eu queria muito fazer esse vídeo assim, trazendo a consciência que eu estou trazendo uma visão espiritual, tá bom? Não tem vínculo religioso, é baseado em tudo que eu já sei, que eu já vi, e etc, no mundo espiritual e estudei também, tá? E de fato, assim, é dentro de tudo que eu já estudei, tudo que eu já vi, tudo que eu sei que funciona na prática. Eu trabalhei muito desdobrada também, muito do lado de lá. E anos também de atendimento, a gente vai aprendendo muitas coisas, tá? Então eu quero trazer consciência pra você que se você sente no seu coração que, Gabs, eu nunca quis ser mãe, provavelmente tá no seu processo encarnatório. Às vezes você nunca quis ser mãe, mas aquilo tava no seu projeto, né? No seu projeto. E aí, de repente, você se engravida sem mesmo querer. Acontece. Tem coisas que simplesmente acontecem. Isso a gente chama de destino. E eu já falei de outras vezes aqui, várias vezes, sobre destino com vocês. Mas eu não quero trazer tantas explicações, porque senão vai sumir do vídeo maternidade, vai ficar os vídeos muito repetitivos, se eu tiver que explicar em todo vídeo explicar a mesma coisa de novo. Então, se você tá por fora um pouquinho do mundo espiritual, vai acompanhar, assistir meus vídeos que tá tudo lá. E outra coisa, vocês vão curtir esse vídeo, porque vocês não estão curtindo os vídeos, tá? E aí, então, tem muitas mulheres que elas não vêm com esse processo encarnatório pra ter filhos, mas isso não quer dizer que elas não podem manifestar filhos. Dependendo, tá, gente? Todo filho que vem pra Terra, ele é um filho planejado. Então, assim, independente se foi antes de você vir pra Terra ou se você planejou isso você estava dormindo um dia e você desdobrou e você planejou, fez um contrato astral com uma pessoa especificamente, olha, a gente vai se conhecer daqui 2 anos, e daqui 2 anos a gente vai ter o filho tal e tal. Tudo, não existe trazer um ser humano pra Terra sem ter um contrato antes. Seja um contrato encarnatório que ele foi feito antes de você nascer, tá bom? Ou um depois que você faz durante a vida, tá bom? Todo mundo desdobra, não é só médium. Todas as pessoas, elas desdobram. Quando elas vão dormir, por exemplo, é uma forma de desdobramento, elas desdobram. Elas não desconectam do corpo, tá, gente? Porque senão elas morreriam, mas continua ligada ali por fios energéticos. E dependendo, né, a sua egrégora dependendo do seu processo, eles vão ver se isso faz sentido ou não pra você. Também não acredito, né, que todo mundo que quiser basta crer, porque eu não acredito em cocriação 100%, essas coisas. Quando a gente tá encarnado aqui no planeta Terra, a gente tem uma outra vivência, né? A gente tem muito mais dificuldade, porque a gente não tá só alma, a gente tá como humano, tá? A gente não é só a alma ali fazendo escolhas. A gente tem os nossos impedimentos quanto humanos, tá bom? Quanto encarnados na matéria. Então, uma outra pergunta que fazem é se a mãe escolhe o filho ou o filho escolhe a mãe. Essa é uma pergunta que eu não tenho 100% de certeza pra falar pra vocês, é assim que acontece. Mas, assim, de tudo que eu já sei, que eu já vi, que eu já estudei, que eu já tive de experiência de acompanhar, é o filho quem faz a escolha e a mãe fala, beleza. E tem que ter compatibilidade energética de alguma forma, em algum nível, tá bom? Isso não significa, quando eu falo compatibilidade, não é, uma alma boa sempre vai vir encarnar através de uma outra alma boa, maravilhosa, dentro desse sentido maniqueísta que a gente tem a mania de fazer, né? De comparação, não.
mas a Gabriela é desse jeito. Será que faz sentido ela ter um filho assim, desse jeito? Talvez a Gabriela é muito boazinha, muito doadora, e com esse filho, ela vai aprender a ter mais amor próprio, ela vai ver qual é a sombra dela e vai entrar no processo de cura, ela vai ver o que tem que curar pra poder ir integrando no campo dela. Mas, como eu disse, essa questão, de tudo que eu já vi, é o filho quem escolhe e a mãe autoriza, que tá de acordo. Porém, entretanto, tem uma coisa interessante também, essa questão que eu queria frisar de manifestação. Eu, Gabriela, eu não acredito muito nessa questão de, eu vim pra não ser mãe, mas eu quero manifestar. Aí eu manifestei, às vezes você manifestou porque já tava no seu contrato. Tá, gente? Assim, desculpa. Eu não fico fantasiando, soriano, não acredito nesse trem de pergunta se tem consequência se no caso não quiser ser mãe. Isso aqui eu acho que eu já respondi também, não tem consequência nenhuma, você não é obrigada, porque você veio com útero, você tem que gestar, não, tá bom? Gabriela, porque essa questão do aborto, ela tem, tá bom? Espiritualmente, eu, Gabriela, sou a favor do aborto, no sentido... como eu falo quando eu sou a favor do aborto, não estou falando do aborto em si, mas eu sou a favor da legalização, então eu vou trocar. Porque eu sei que a legalização de todos os fatos, ela diminui a morte de pessoas. E muitas mulheres, e dá oportunidade para mulheres, isso aqui é muito interessante. Por quê? Presta atenção, não estou falando que eu sou a favor do ato em si. O ato em si, ele realmente tem uma consequência espiritual. Por mais que até eu como mulher, que não tivesse, no sentido de que aborto nunca foi uma opção pra mim, inclusive eu já passei por uma situação de ABUSO, que eu achei que eu tinha, mas graças a Deus não engravidei na época, e não era uma questão pra mim. É uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas quando eu passei por isso, em 2000 enfim, na época, eu fiquei 2 meses gestando um filho imaginário, porque na época nunca foi pra mim, Gabriela, uma questão, o aborto. Mas eu sei que muitas mulheres e muitas meninas, elas passaram por isso e elas não têm condição financeira, tá? Elas não têm condição pra sustentar, elas foram abusadas. E eu sou a favor da legalização do aborto, porque eu sei que somente mulheres ricas, eu conheço muitas mulheres ricas, que pagaram e elas puderam ter isso até de forma segura, entre aspas, né? Porque nunca é 100%, ela tá sempre colocando a vida dela em risco em fazer alguma coisa assim do tipo. E é engraçado que as mulheres que eu conheço e que fizeram essa situação, elas fizeram porque o marido pediram ou disseram que não queria criança e queriam terminar, e absurdamente é uma violência psicológica e fazem isso, né? Então a culpa não é da mulher. Então, só pra vocês terem uma noção do que eu tô trazendo aqui. Então, eu adoraria pensar que não tem uma consequência espiritual fazer isso, mas de tudo que eu já vi, trabalhei no plano espiritual, realmente tem uma consequência o aborto. Em raros casos, tá? Em raras exceções, não. Dependendo, esse aborto, isso é tão complicado, porque dependendo, o aborto ele foi até planejado também. Então a criança ela já veio sabendo que a mãe dela não aceitaria essa condição, mas ela veio por algum motivo, porque durante aquele momento ali no feto ela desenvolveu várias coisas que ela poderia limpar estando encarnada. Então é um assunto muito extenso, é aquele exemplo do obstetra que eu dou. Se um obstetra chega aqui agora e me está a fazer um parto, eu não vou saber fazer um parto. E é isso que eu tô falando pra vocês. Eu, como sacerdotisa, eu tenho anos de estudo e experiência. Eu chegar aqui pra vocês e falar várias coisas, talvez pode ficar muito mais confuso. Então, só trazendo informação pra vocês de que isso tem uma consequência espiritual em especial, porque a gente sabe também que tem pessoas que elas fazem isso de uma forma que elas tinham condição pra ter aquela criança, só que, o aborto entra muito naquela questão do suicídio também. Acho que esse vídeo vai flopar bastante, porque eu tô usando palavras que não podem serem usadas. E depende muito do caso. Então, se a pessoa ela faz isso, tipo, não tô nem aí pra vida, não tô nem aí nas consequências do que eu tô fazendo, porque tem pessoas que são assim, eu já atendi mulheres assim, tem uma consequência. Agora, dependendo de outros fatores, não. A espiritualidade, ela não é punitiva. O que é punitivo é a nossa própria consciência. Às vezes eu fico com uma dor tão grande que eu fiz isso com um ser humano, que foi tão difícil fazer isso, e eu fico me punindo, a minha consciência fica me punindo ali por tanto tempo, eu fico manifestando mais situações de dor e angústia, porque eu ainda fico nesse estado de punição. O Criador, Deus é amor, Deus não é punição, Deus não vai querer, sabe, de fazer uma coisa ruim por vingança, etc. Então, tem casos, por exemplo, eu acredito muito dentro do que eu já vi também, que essas pessoas que passam por ABUSO durante a infância, em especial a adolescência, que engravidam, não tem consequência. Durante o processo encarnatório, gente,
tudo é bem conversado, no plano espiritual também é bem conversado. Então a gente pensa que não tem justiça divina, tem justiça divina. Às vezes não tem de uma forma humana que a gente gostaria, mas tudo tem, tá? Então nesse processo, só pra falar pra vocês que a gente não pode colocar tudo numa caixinha. Ah, a pessoa ela se matou, então ela vai pro inferno, vai queimar no fogo. Não é bem assim. Tem vários fatores, várias questões por trás. Então não é aquilo papum. É como se fosse... Vamos ver como é que aconteceu isso, por que aconteceu isso, qual era a situação. A espiritualidade ela não vai julgando todo mundo igual numa caixinha, como se todo mundo tivesse o mesmo nível de consciência também, tá bom? Então não tentem colocar todo mundo numa caixinha e ficar apontando o dedo, porque, pô, a vida, cara, aponta o dedo pra você mesma, tá? Veja e reflita sobre as consequências das coisas que você faz e não fique julgando o outro, porque esse papel não é seu, tá bom? E acabou ficando um vídeo um pouquinho maior do que eu esperava. E o sol agora tá até mais agradável pra eu poder gravar o vídeo. E olha que são 5 da tarde. Mas eu respondi todas as perguntas que vocês fizeram sobre maternidade. Se ficou mais alguma, podem enviar também. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma informação que você achou que poderia ter nesse vídeo e não teve, pode sugerir que eu trago mais vídeos, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Beijo da Gabs.